Olá, sejam bem-vindos. No nosso bate-papo terapêutico de hoje, nós vamos conversar sobre duas situações em que os pensamentos automáticos são tantos e vêm como se fosse em cascata e você nem consegue reavaliá-los, como a gente recomendou e ensinou no vídeo da semana passada. Quando que acontece isso? Em duas situações específicas. A primeira é quando você está, por exemplo, conversando com uma pessoa e naquele momento já começa a aflorar a ansiedade, a sensação de que as coisas vão dar errado, ou então quando você tem que terminar uma tarefa urgente, um relatório, uma prova, um trabalho, ou mesmo quando você, por exemplo, está no trânsito e esses pensamentos de repente vêm. E aí, a estratégia de reavaliá-los, raciocinar, ressignificar esses pensamentos, ela não pode ser aplicada neste momento, correto? Porque você precisa voltar ao que você estava fazendo. Então, o que fazer nessa situação? Primeiramente, reconhecer rapidamente e mentalmente: eu estou tendo aqueles pensamentos automáticos, negativos, destrutivos, disfuncionais, do jeito que você queira chamar. Mas no momento, eu vou voltar ao que estou fazendo, depois cuido deles. E aí você volta a sua atenção total para o que você está fazendo. A gente chama de refocalizar, porque é como se você estivesse tirando uma foto, por exemplo, de uma flor, e de repente você se distraísse e focasse nas pessoas, no céu, e aí você tem que voltar e focar na flor, dar um zoom na flor. Faça isso com aquilo que você está fazendo. Dê um zoom no que você está fazendo para que os pensamentos fiquem um pouco para trás na sua mente. Você pode também fazer isso, por exemplo, se esses pensamentos vierem muito fortes e você estiver comendo, você pode dar o zoom na sensação da comida. Que sabor que tem, que cor que tem a comida, como que ela é. Ou se esses pensamentos vêm e você está fazendo qualquer outra atividade, você pode voltar a sua atenção para as sensações físicas do tato, do paladar, da visão, da audição, dos nossos sentidos físicos naquilo que você está fazendo. Essa técnica, inclusive, é uma técnica oriental, aquilo que os orientais chamam de presença do agora. E a outra situação em que você não vai conseguir reavaliar ou racionalizar, ressignificar os pensamentos? É quando eles vêm de tal forma perturbadora que você perde completamente essa capacidade. Nesse caso, a gente até chama esses pensamentos de pensamentos obsessivos, porque eu costumo dizer que é como se eles caíssem em cascata. Eles nem estão em nível subconsciente, eles estão na consciência mesmo, eles vêm um atrás do outro e te perturbam muito. Então, nesse caso, a técnica que você pode usar é a técnica de distração da mente. Como que funciona? Como se você mesmo tivesse um aparelho e que tivesse plugado uma tomada e você desplugasse aquele aparelho da tomada e plugasse em outra tomada, porque o cérebro é como se fosse um grande aparelho. E como que você faz isso? Existem várias sugestões, eu vou deixar algumas aqui que são as mais cotadas nas pesquisas com esse tipo de trabalho, mas você vai ver o que funciona para você. A primeira da lista, sem sombra de dúvida, é sair para fazer uma caminhada ou correr. Ah, mas eu estou com vontade de me jogar no sofá, na cama, estou triste, estou depressivo, desanimado, como que eu vou sair para correr ou caminhar? Nem pensar. Eu posso te garantir, sem sombra de dúvida, que assim que você começar a caminhar ou fazer a sua corrida, você vai se sentir melhor. E vai se sentir muito melhor quando voltar. Muito melhor do que se você se jogar no sofá, na poltrona, ali ou na cama, achando que com isso você vai se sentir melhor. Não vai. Pelo contrário, a mente é enganadora. Ela confunde, às vezes, dando a impressão de que você vai se sentir melhor descansando. Sem dúvida, essa é a campeã, mas nem sempre você pode parar ou tem tempo suficiente para sair para fazer uma corrida, uma caminhada. A segunda estratégia, que sempre pode ser aplicada porque é muito rápida, é você mandar uma mensagem para uma amiga ou um familiar, amigo, e através do Zap ou de qualquer outra rede, puxando um assunto, conversando. Claro que você não vai falar dos pensamentos, porque você só vai falar deles se fosse uma pessoa preparada para te ajudar a reavaliá-los.
que tivesse preparo para isso, mas aí nem entra nesse caso, porque já entraria na estratégia que eu falei no vídeo anterior, é a estratégia de trabalhar os pensamentos. Aqui é a distração. Então você vai falar de qualquer outro assunto, menos do que estava te perturbando. A terceira estratégia, por incrível que pareça, é organizar armários, gavetas, escrivaninha. Isso também faz com que a mente, com foco no córtex pré-frontal, deixe o sistema limpo que está produzindo esses pensamentos sem energia. A quarta estratégia é você organizar contas também, as suas contas, por exemplo, de cartão de crédito, o seu extrato, porque também vai requerer o raciocínio. Claro que se esse caso funciona, essa sugestão funciona, se seus pensamentos automáticos, negativos e obsessivos não forem relacionados a questões financeiras, obviamente. E uma última estratégia também, jogar videogame, porque ativa também muito o córtex pré-frontal. E por último, você pode também usar ainda visitar seus sites preferidos. Mas não indicamos fazer compras neste momento, porque as compras podem gerar depois uma sensação ruim, porque você compra motivado pelaquela sensação do momento e depois pode dar-se conta de que não queria ter comprado, ou de que aquilo não era necessário e sentir-se pior. Então isso não é aconselhável. Você deve ter reparado que comer também não entrou na lista, tá? A comida também nesse caso não entra na lista de distração da mente, porque é muito fácil você continuar ali comendo e ruminando seus pensamentos. E pode ainda sentir depois que não deveria ter comido, porque às vezes você não estava com fome. A fome era de outras coisas e não de comida. Eu gostaria de deixar mais um recado muito importante, que é: a distração, ela é um recurso paliativo, ou seja, ela não é para curar, para ressignificar, para mudar a sua crença nuclear que produz esses pensamentos. Então ela não é para ser usada sempre, ela é para ser usada como uma estratégia no momento que aquilo está te sufocando, te sobrecarregando, te pressionando muito. Mas depois, num outro momento, que você se sentir mais tranquilo, você deve usar a técnica de ressignificar, de reavaliar e até buscar ajuda para isso se for necessário. Por quê? Porque quando você usa a técnica de distração, é como se você estivesse empurrando os pensamentos para o fundo da mente, mas eles ficam ali. E quando surgir uma situação, um gatilho, eles vão voltar e você vai tornar a sentir-se infeliz com eles. Então, é uma técnica para você usar temporariamente e não usá-la sempre, como se assim você estivesse resolvendo os seus problemas. Num próximo vídeo a gente dá mais algumas dicas e continua sobre esse assunto. Se você achou que esse vídeo é importante para você, compartilha com alguém que você acha que pode precisar desse vídeo. Deixa aqui o seu like se você puder, ou dislike se você não gostou, alguma pergunta se você quiser fazer. E se inscreve no canal e ativa aqui as notificações para você receber os nossos vídeos seguintes, onde a gente ainda vai tratar mais desse assunto. Um beijo de paz e de luz no seu coração.